Santidade e paz, meu povo, episódio 62. Estamos aqui com ela, Laíne Arraes, estudante de odontologia, consagrada a Jesus por meio de Nossa Senhora. Inclusive, se consagrou comigo na mesma turma, hein? Nossa Senhora das Graças. E devota de Nossa Senhora, é claro, devota de São Bento, devota de São José e devota de Santa Terezinha. Inclusive, ela vai contar uma história aqui muito interessante sobre essa devoção a Santa Terezinha. E é isso aí. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter topado essa conversa hoje. Seja bem-vinda ao episódio 62. Obrigada. Bem-vinda. E aí, já adentrando propriamente no episódio hoje, que é mais nesse campo mais testemunhal, nós gostaríamos de saber quando é que começa ali a tua história dentro da igreja, quando é que você adentra a igreja católica, se já foi ali na iniciação cristã, no batismo, na Eucaristia, ou foi através do serviço de coroinha, que é mais normal assim para todo mundo. Quando é que começa mesmo a entrada da Laíne na igreja católica? Bom, a minha caminhada na igreja católica, ela começou desde criança. Eu fui batizada, eu acho que não tinha nem 1 ano de idade. E a partir dos 8 anos, quando eu entrei na catequese, me convidaram para ficar participando dos encontros, e eu ficava indo para os terços. E aí chegou um momento que o pessoal da igreja me convidou para fazer parte da equipe de liturgia. Aí eu comecei aí. Só que eu ainda não sabia muito bem, não entendia muita coisa. Quando foi em 2019, eu me crismei na cidade vizinha e continuei essa caminhada, né. E no tempo da pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu conheci um rapaz que ele cantava. E aí a gente conversando lá, eu disse pra ele que eu sabia cantar, só que eu não conhecia muito bem sobre as músicas da igreja. E aí ele me convidou para cantar numa missa de Natal. Essa primeira missa que eu fui, ele cantou comigo, e a partir daí eu comecei a cantar, e comecei a cantar na comunidade. Entrei para a equipe de salmistas também, e foi aí que começou a minha caminhada. Só que o processo de conversão mesmo, ele começou no ano passado, 1 mês antes do EJC, que no caso o EJC foi em agosto, né, foi 1 mês antes. Tudo bem. E aí, Laíne, já falando um pouco sobre a tua caminhada lá em Dom Pedro, quer dizer que tu começa a cantar na igreja lá em Dom Pedro, só que aqui em Teresina tu começou meio que aos poucos ali no Aleluia, já se serviu com a gente ali em alguns retiros, já tô vendo esse dom sendo colocado em prática. E aí eu queria saber se aqui no São Pedro, na paróquia de São Pedro Apóstolo, tu pretende continuar nessa missão de cantar, de servir ali na liturgia, como é que vai ser esse servir aqui aqui em Teresina, né? Sim, eu acho que com certeza, né, porque eu acho que aqui ainda foi melhor pra mim, porque tinha toda uma galera lá por trás ajudando, e tinha muitas músicas também que eu não sabia qual era a certa pra cantar, qual que não podia. E aqui já tem um pessoal com um tempo de caminhada bem mais longo, e todo mundo é sempre muito acolhedor, então eu com certeza pretendo ficar. Muito bem. Então, eh, já puxando a sardinha para Nossa Senhora agora, né. Falou desse início de caminhada, dessa questão da conversão, e aqui em Teresina, né, veio para estudar, né, encontrou já aqui pessoas no grupo de jovens do São Pedro, assim, de já
com mais caminhada, né, como você falou, que serviu de uma base também, né, para te acolher, para apresentar a igreja, né, para fazer com que você se sentisse à vontade, assim como outras pessoas que vêm sempre de outra cidade, né? O São Pedro, o Cleison sabe bem que é uma paróquia que acolhe muitos jovens, né, vindo de outras cidades e que sempre participam ali do grupo de jovens. E você participa do EJC, né, que fez o ano passado, né? Aí participa das atividades, a gente sempre já se encontrou uma vez ou outra na paróquia, enfim, nas atividades. E aí a gente queria saber de ti a tua história pessoal com Nossa Senhora, né? A gente sempre entra na igreja, né, para conhecer Jesus, para se aprofundar mais, mas também muitos entram por Nossa Senhora, né? E aí eu queria saber qual a tua história com Nossa Senhora, como é que ela entra nessa tua vida, como é que ela ajuda no processo de conversão, né? Como o Cleison falou, você já é consagrada, mas mais para frente a gente conversa sobre essa consagração. Mas inicialmente, como é que Maria se apresentou para ti? Eu posso até dizer que o meu processo de conversão se deu através de Nossa Senhora, tudo foi por causa dela. Eu acredito que se não tivesse sido, eu ainda estaria lá no mesmo caminho. Por quê? Desde criança, como eu falei, eu participava das atividades da igreja, comecei a cantar, fazer parte da equipe de liturgia, só que eu sempre via aquelas senhoras lá na igreja, né, eh rezando o texto, e eu rezava, só que era mais no automático, eu não entendia muito bem para que que servia. E eu sabia que Nossa Senhora existia, só que quando as pessoas me perguntavam, eu dizia assim: "Eu acredito, só que eu como católica acredito, só que para mim só existe Jesus, Nossa Senhora para mim não significa nada", então para mim era isso. Eu sabia que ela existia, mas eu não sabia que ela podia interceder por nós, eu não acreditava nessa intercessão. E quando eu vim pra cá, que eu comecei a frequentar, comecei a seguir o Instagram da paróquia, e eu via várias pessoas postando e falando sobre Nossa Senhora. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, né, ver alguns vídeos, aí eu disse: "Não, eu tenho que acreditar em Nossa Senhora", só que ainda não tinha chegado naquele ponto, assim, de ter uma relação com ela. Eu rezava o texto, mas era tudo mais no automático. E foi seguindo meio que assim, até que um pouco antes do EJC, como eu falei, eu voltei pra minha cidade, né. Essa história ela tem um pouco a ver com a consagração também, já puxando pra esse lado. E lá eu encontrei essa medalha aqui, que é a medalha de Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa. Eu não estava procurando, só encontrei por acaso. E lá junto com a medalha tinha uma oração, a oração de Nossa Senhora das Graças. E eu comecei a fazer aquela oração todos os dias e fui pesquisar, eh, sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças, porque eu não conhecia, eu não sabia diferenciar os títulos dela, para mim era tudo uma aparição só. E eu comecei a pesquisar sobre Nossa Senhora das Graças. E foi aí que eu conheci, eh, a consagração. E aí o Cleison já conhece um pouco a história, que eu já comentei com ele algumas vezes, e foi aí que iniciou a minha relação com Nossa Senhora e o processo de consagração. Aí, antes do Cleison já puxar os ganchos, é, como tu falou, é interessante, né? A minha volta também para a igreja se deu pelas mãos de Nossa Senhora, né? Por Nossa Senhora de Lourdes. Tem aqui uma paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui no nosso bairro vizinho, né? Na Vermelha. E foi onde eu fui batizado, né? E aí, Nossa Senhora me puxou de volta para a igreja, quando eu passei a frequentar lá as missas, senti essa necessidade, e logo depois
eu fiz o EJC, aí selou de vez essa volta, né. Então é interessante como Nossa Senhora, ela, se a gente tiver com o coração aberto, né, para as coisas de Deus, ela consegue interceder nesse sentido, né, de nos levar para Jesus, como diz, São Luís Grimond de Montfort, eh, do tratado, né, da consagração, que Nossa Senhora é o caminho mais fácil, mais seguro, mais curto e mais perfeito, que nos leva para Jesus, né. Então, na tua história, na minha história, e eu acredito que de tantas outras pessoas, essa intercessão de Nossa Senhora faz com que a gente volte para Jesus, né. E aí volte a frequentar a igreja, volte a viver em comunidade. Nossa Senhora é nossa mãe, né. Tem uma frase que muitas pessoas falam assim: "Ah, não se preocupe, Nossa Senhora vai te pegar na curva", e comigo foi desse jeito, foi assim, como se fosse do dia para a noite, sabe. Claro que o processo de conversão, o processo de santificação, ele é para a vida toda, né, só que, assim, a minha história com Nossa Senhora foi como se fosse de um dia para o outro. Mudou totalmente de um dia para o outro, quando eu peguei aquela medalha e comecei a fazer as orações. Aí, Laine, já entrando propriamente no tema da consagração, eu sei que ela tem muito a ver com a medalha. Eu queria que tu contasse mais especificamente sobre essa história da medalha, quem foi que te deu, a importância dessa medalha para ti. E aí também, já dentro desse ponto, eu queria que tu falasse qual foi o momento em que tu decidiu se consagrar mesmo de verdade, tipo assim: "Não, vou me entregar totalmente a Jesus por meio de Maria, pela consagração", e quando que tu decidiu que era esse momento? E já dentro do período ali da consagração, queria que tu falasse quais foram os principais desafios que tu enfrentou nesse período e quais foram as principais graças que tu também obteve esse período da consagração. Eh, assim, quando eu encontrei a medalha, de primeira eu não pensei em me consagrar, ainda não conhecia muito bem, isso foi um pouco mais pra frente. Só que começou aí, né. Essa medalha tinha sido levada pelo meu pai de uma viagem, só que eu não sabia, né, da existência dessa medalha. E aí eu abri a gaveta, estava procurando alguma coisa, encontrei a medalha e eu perguntei pra minha mãe: "De quem é essa medalha?" Ela disse: "Pega pra ti", eu peguei, porque eu já estava querendo descobrir mais sobre Nossa Senhora, eu achei muito linda a medalha. E aí eu peguei, procurei um colar pra colocar, pra usar, e comecei a usar. Antes de começar a usar, eu fiz a oração que estava lá junto. Depois eu peguei, comecei a usar e fui, como eu falei, eu fui pesquisando mais sobre Nossa Senhora, porque eu não conhecia muita coisa, principalmente sobre Nossa Senhora das Graças, e eu fui pesquisar essa história dela, né. E Nossa Senhora, nessa aparição, ela diz que vai conceder muitas graças a todos aqueles que usarem a medalha com devoção. E foi aí que eu comecei a usar a medalha, e comecei a aprender mais sobre ela. E eu percebi naquele momento que eu estava me tornando devota a Nossa Senhora das Graças, coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer algum dia. E no meio desse caminho todo aí, eu descobri a consagração. E e aí foi que eu me toquei, né, eu percebi que Nossa Senhora era quem tinha me levado de volta, porque eu estava participando das atividades da igreja, eu estava fazendo tudo, só que era como se, sabe, meu corpo estivesse presente ali, mas eu estivesse um pouquinho distante, não aprendi a confiar nos planos de Deus, estava sempre distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja. E o que me levou de volta, que me fez confiar de verdade nele, foi a Virgem Maria. Se não fosse Eu acredito que se eu não tivesse encontrado essa medalha, talvez eu não estaria aqui hoje contando essa história, porque tudo foi graças a essa medalha. Então, eu acredito que não foi por acaso, né, mesmo sendo um objeto, tudo tem um sentido. E eu conheci mais sobre a consagração e eu fui assistir um vídeo, né, e tinha
um pessoal falando lá, para se consagrar tem que escolher uma data comemorativa de Nossa Senhora. E aí a primeira coisa que eu pensei, Nossa Senhora das Graças, fui pesquisar, estava lá, 27 de novembro. Só que eu não sabia como fazer para me consagrar, eu só sabia que eu precisava adquirir o tratado. E aí eu fui, comprei o tratado e depois não sabia por onde começar. Aí eu perguntei para o Cleison, como eu sabia que ele já tinha uma caminhada maior, já tinha mais intimidade com o pessoal, tinha mais conhecimento, aí eu decidi perguntar. E ele disse assim: vai na igreja à noite, na missa, que eles vão fazer um aviso. Só que ele já estava dizendo o que era, né, que ia acontecer. E aí eu fui, e lá nos avisos, inclusive foi ele que deu esse aviso, falando que o Aleluia ia ofertar o curso de consagração. E nesse curso, a data que eles escolheram para a consagração foi 27 de novembro, que inclusive é o dia de Nossa Senhora das Graças. E aí eu fiquei muito besta com isso, eu até comentei com ele que foi uma coincidência muito grande. Eu acredito que não foi só uma coincidência, né, porque é a mesma data e no mesmo ano que eu tinha decidido me consagrar, então. E aí eu comecei a preparação, entrei no curso e ele estava nessa caminhada aí comigo e a gente fez essa preparação juntos. E aí, nesse período, eu queria que tu contasse sobre os desafios que tu teve, né? Porque a gente escuta dos consagrados que durante a consagração tem gente que perde o tratado, tem gente que faz a encomenda da cadeia de consagração, não chega não chega a tempo. Tem vários desafios. Eu queria saber se tu teve algum desafio assim muito difícil, tipo, de não conseguir realizar ali o que a gente precisa fazer, né? Rezar o terço, fazer as orações durante todo aquele processo. Se foi um desafio muito grande para ti, fazer todo aquele processo de oração, de preparação, se teve algum percalço assim no meio de perder tratado, de a cadeia não chegar, de não conseguir se confessar, alguma coisa assim do tipo. E as graças também que você recebeu, a partir do momento que você, depois de viver esse processo, quais foram as graças que tu foi percebendo na tua vida? Se houve uma melhora espiritual em ti, no ambiente que tu convive. Conta aí pra gente como é que se deu esse processo. Em relação aos desafios, assim, teve desafios, só que mais espirituais, né, porque assim que abriu o curso, que a gente teve que fazer a inscrição, o Cleiton me mandou o link, eu fiquei com tanto medo de não conseguir me inscrever, que eu acho que eu fui a primeira pessoa que entrei lá no site. E aí eu comprei a minha cadeia pela internet e não assim, em relação ao tratado, cadeia, não teve isso, problema com isso. Já em relação à dificuldade espiritual eu tive um pouco. Quando a gente começa lá nos exercícios espirituais, né, tem que manter aquela constância, e para mim estava sendo muito difícil, porque tem algumas orações lá que são um pouco mais compridas, às vezes eu ia fazer alguma e ficava com o pensamento longe, às vezes me distraía, inclusive com o texto também. Só que eu acho que a minha dificuldade maior foi, assim, coisas que começaram a acontecer na minha vida, tipo problemas no dia a dia, todo dia tinha um probleminha diferente, mesmo que fosse pequeno. E aí, eu já sabia que isso podia acontecer, porque eu já vi algumas pessoas falando que ia ter desafios. E eu continuei firme, eu disse: "Não, isso aqui é coisa do inimigo tentando barrar aqui meu processo de consagração". E aí eu continuei, só que quando estava faltando, assim, poucos dias, 15 dias para consagração, aconteceram muitos desafios, tanto espirituais, assim, como nos momentos de oração, como também no dia a dia. E as graças também, né. Eu acho que as graças foram maiores do que os desafios. Que bom. Eh, nesse processo todo, apesar dos desafios, a graça que eu recebi foi que eu consegui manter aquela constância, eu não conseguia
por exemplo, fazer meditação do evangelho. O máximo que eu fazia era o terço antes e era voando, assim, para ir fazer alguma coisa depois. E eu consegui manter aquela constância de fazer meditação do evangelho, de ler, de assistir pregações e reflexões. Isso melhorou muito, eu acho que foi a maior graça. E outras coisas também, meu relacionamento com outras pessoas, convivência, tudo isso melhorou. Foi como se tivesse se tornado mais leve. Bem, eu até ia comentar isso, né? Que vocês falaram, né? Como os cam- o caminho de Deus é perfeito, né? Assim, nada é por acaso, nada é coincidência, né? Por exemplo, a eleição do Papa agora, né? O Leão XIV. É, Leão, Leão XIII foi ele que fez a oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo, né? A oração por exemplo, que a gente reza de São Miguel Arcanjo, da oração de combate. E o Papa foi escolhido no dia 8, o dia em que São Miguel Arcanjo apareceu, lá no Monte Gargano, na Itália, pela primeira vez. Então, tipo assim, nada é por acaso, né? O Papa 13 fez a oração de São Miguel, o 14 foi escolhido no dia que São Miguel apareceu no. Ou seja, a missão dele, a missão do Papa tá envolta nisso, né? Nessa missão de combate também espiritual para o nosso tempo. Ou seja, nada é por acaso. Você achou a medalha, por acaso, de Nossa Senhora das Graças, e aí o Aleluia vai no mesmo tempo, faz uma consagração que resulta no dia de Nossa Senhora das Graças. Então, assim, nada é por acaso. Então, pode ter certeza que Nossa Senhora, né, intercedeu forte para que você se despertasse, né? Então ela deu um sinal, ó, acha minha medalha que se você pegar essa medalha, começar a usar, vai ter muitas coisas boas aí que resultou na consagração, né? Então bendito seja Deus por isso. E a maior graça que a gente pode ter nessa caminhada é justamente a permanência, né? Ou seja, a gente vai amadurecendo mais, vai conhecendo essa vida em comunidade, né? Essa vida paroquial, que é a nossa vida ali também no São Pedro, né? Faz com que a gente também, pelo exemplo dos outros, a gente vá se fortalecendo. E isso é muito bom. Então, que você permaneça, né? Sempre nas atividades, seja da JC, seja da paróquia, seja do Aleluia, né? Ou de outros movimentos ou de outras coisas que você possa fazer e também servindo de exemplo, né, para outras pessoas. E falando sobre Nossa Senhora, da importância dela na sua vida, que te levou para Jesus. E aí gostaríamos de saber, que é uma pergunta chave nossa, quem é Jesus na sua vida? Eu acho que eu podia passar horas aqui falando que não ia definir, né. Mas é tudo, porque a partir do momento quando eu decidi viver para Jesus de verdade, através da Virgem Maria, a gente percebe que coisas que a gente fazia antes, tentando preencher vazio, achando que era felicidade, se tornam totalmente irrelevantes, porque só Ele pode trazer a paz que a gente precisa, trazer o conforto, e só Ele pode preencher qualquer vazio, né, que possa existir dentro da nossa alma. Então não tem nada que possa superar esse amor, nada que possa ser maior do que isso. E aí, E aí, lá, vai lá, Teresa, pode ir. eu, depois que tu for. Não, eu queria que ela falasse só um pouquinho mais sobre a importância que antes da consagração, né, veio o EJC na vida dela e logo depois da consagração veio o Aleluia, que ela inclusive está agora na
na parte formativa do Kefas, participando conosco. Eu queria que falasse da importância dessas duas, tanto a experiência do EJC, daquele final de semana ali maravilhoso, quanto dessa permanência tua no Aleluia, o quanto que esses dois movimentos, essas duas coisas contribuíram na tua caminhada espiritual. O que me levou pro Aleluia antes foi o EJC, né? Porque eu sabia da existência e eu decidi fazer, só que eu imaginava que era uma coisa assim, mais simples. Eu vou só pra ir mesmo, pra matar a curiosidade. E chegando lá foi totalmente diferente. E eu já estava, né, conhecendo ali mais sobre a Igreja Católica, naquele processo de conversão, só que o que me levou de verdade foi o EJC, porque é aquele fogo inicial ali, né, que a gente tem no EJC que leva a gente. E eu conheci, depois que eu fiz o encontro, conheci o pessoal lá de dentro, fiz algumas amizades e aí começaram a fazer os convites: vamos participar disso, vamos participar daquilo. E depois que eu me consagrei, que foi no Aleluia, na comunidade Aleluia, eles começaram a ofertar outros cursos. Então, eu fui acompanhando, mesmo pelas redes sociais, e aí começou o Kefas, e eu entrei, inclusive está sendo maravilhoso também, incrível. E assim, eu acho que ainda vão ter muito, muito mais graça daqui para frente, né? É só uma questão de manter a permanência. Exatamente. E complementando, né, a questão do Aleluia, a gente, eu também faço parte, a gente tem essa veia formativa, né? Então, quanto mais você puder beber das formações e estar lá integrado, inclusive também sou do Ministério de Música, né? Você entrou agora recente, já até cantou, já participou, né? Cantou numa formação, que eu creio que agora a gente vai começar o período de ensaios, né? Porque o pessoal de música também está ali na frente, no combate, né? Então, que você aproveite bem tudo isso, né? As formações e o convívio com a galera, tanto da comunidade como da paróquia, né? Porque também é importante a gente ter uma vida paroquial, né? Ali com todo mundo. E já entrando nos finalmente, a gente tem aqui algumas perguntas que não lhe foram passadas no roteiro, né? Porque são perguntas surpresa do nosso quadro Escolha Santa. Mas antes, lembrando aqui, o Cleiton falou, né, da tua devoção por Santa Teresinha, ele disse que tinha uma história com Santa Teresinha, se quiser falar sobre esse Na testemunho. verdade, todos os meus outros santos de devoção, tirando a Virgem Maria, que eu já contei a história, tem uma história por trás, né? Sempre tem. A primeira, depois da Virgem Maria, foi Santa Teresinha. E eu me identifiquei, porque conhecendo a história de Santa Teresinha, né? Ela começou lá como criança, e eu já vi algumas pregações de padres lá, e eu me identifiquei muito com ela. Menos a questão do convento, né? A vocação dela era outra e a minha é outra diferente. Só que eu me identifiquei porque o jeito como ela se encontrou com Deus, como ela falava de Deus. Inclusive, eu comecei a ler um livro dela, que ela fala muito, assim, sobre a relação dela com Deus. Então, eu me identifiquei muito. E eu fiz várias, acho que 2, 3 novenas de Santa Teresinha também. E todas as vezes que eu fiz, eu recebi a rosa, né, como sinal. Inclusive nas vezes que eu rezei o rosário também recebi, e na novena de Santa Teresinha, então foi algo que me aproximou dela. Bem, perfeito. E agora, se o Cleiton já tiver, já pode emendar aí a primeira pergunta. Verdade, verdade. Laine, acho que tu já deve saber como é o funcionamento do Escolha Santa, né? Nós damos aí duas opções para o entrevistado.
Você pode escolher dentre as duas opções uma delas, ou pode escolher as duas opções, ou nenhuma das duas opções, contanto que você explique o porquê da sua resposta, né? E aí a primeira alternativa para você é a seguinte: você ter ali uma tarde de conversa, formação, de diálogo ali com Santa Terezinha, tomando um chá no fim da tarde, ali perto de um jardim, olhando para as rosas e tudo mais, rezar um texto talvez com Santa Terezinha, conversar sobre a vida, sobre o céu, ou então você conversar com Nossa Senhora das Graças e saber uma das graças que ela quer despejar em sua vida. A escolha de Santa Terezinha é boa, mas Nossa Senhora das Graças, com certeza. E em qual lugar, já que nós falamos sobre Nossa Senhora, em qual lugar você preferiria estar com ela, certo? Com Nossa Senhora, com Maria. Você preferiria estar ao lado dela nas bodas de Caná, escutando a conversa dela com Jesus, né, quando ela pede para que ele faça intervenção no casamento, ou você preferiria estar ao lado dela na visita a Isabel, a prima, Nossa Santa Isabel? Em qual momento você gostaria de estar ao lado de Nossa Senhora? Difícil aí, porque na visita dela pra Isabel, né? Isabel reconhece que era Jesus no ventre dela, e essa cena foi uma cena muito linda, inclusive é uma das cenas que eu acho mais lindas. E eu gostaria de estar, só que a que mais me puxa, assim, é essa de Caná, né? Porque eu sempre leio essa passagem várias vezes na Bíblia, sempre volto para tentar lembrar, né. E eu já vi algumas cenas, inclusive de séries, né, nas redes sociais, e inclusive tem uma fala dela quando ela olha para Jesus, né, e fala que o vinho acabou, ele fala assim: "O que que eu tenho a ver com isso?", né. E aí ela olha para ele e fala: "Se não agora, quando?". E é aí que ele faz o milagre dele. Essa frase dela, me chama muita atenção, porque é como se ela falasse isso pra gente: "Se não agora, quando? Se eu não voltar pra ele agora, quando que eu vou voltar?". Então, essa segunda opção, então, é a que eu escolheria. Muito bem. Escolha a escolha santa aqui não tem uma escolha certa, nada, né. Sempre é a escolha do coração da então a escolha sempre é perfeita. Então, Laine, já encerrando aqui a entrevista, agradecer mais uma vez, né, pela sua disposição, já deixando o convite de quando nós estivermos com o estúdio, você voltar, né, pra gente conversar sobre outros assuntos, ter mais tempo, né. Então, já deixo esse convite, agradecer e no mais, conte com a gente, né, nessa nossa vida comunitária de igreja, de comunidade Aleluia. Não sempre que precisar, você já conhece o Cleison aí, né, de consagração, né, de parceiros de consagração, conte conosco sempre aí nessa caminhada. Eu que agradeço. Pode pode deixar que eu vou permanecer. E é isso, Laine, quero te agradecer também por você ter dado sim para participar conosco desse episódio, e deixar sempre à disposição que o santo pode, o nosso auxílio, a nossa ajuda para o que você precisar na sua caminhada, precisar de livro, de formação, que a gente puder estar lhe ajudando, estamos aqui à disposição. E é isso, permanecer firme na caminhada, porque assim como Nossa Senhora te trouxe, ela também vai fazer com que você permaneça, vai te dar a força para permanecer. E é isso, pedir a Nossa Senhora das Graças que
despeja em nós as graças de continuar no caminho de santidade, que com certeza ela não vai falhar, porque ela mesma disse, né? Eu tenho tantas graças a, a, a dar para as pessoas, só que elas não pedem. Então, que a gente possa pedir mais e mais essas graças, para que possa também ser derramada sobre nossas vidas. É, Bem, só para finalizar aqui, quando eu comecei a acompanhar o Instagram do EJC, né? E aí, o que levou para o Instagram do Santo Pod, eu comecei a acompanhar. E aí eu ficava assistindo os vídeos e ficava me perguntando, será quando que vai ser eu ali? Será se algum futuro eu vou estar ali falando sobre Jesus ou falando sobre Maria? Então, é engraçado parando para pensar agora, porque eu me perguntava se algum dia eu ia estar aqui. Então, eu que agradeço por esse convite. Muito bem. E a gente fica feliz em saber disso. E como eu falei, né? Foi apenas a primeira vez de muitas, né? Que eu creio que a vida, né, de evangelizar, de falar sobre Jesus é isso, né? Essas partilhas que a gente pode ter com os nossos amigos, né? Você que agora tá ficando mais próxima, né, de todo mundo ali na igreja, então a gente fica feliz em partilhar, né, Jesus. E chegou o momento hoje, então hoje foi só o início, né, de muitos outros momentos que a gente pode ter. Inclusive, nos cobre, estamos devendo uma camisa. Quando a gente finalizar o modelo dessa camisa, a gente vai entregar, a camisa do Santo Pod. Tá bom. Então, meu povo, é isso. Episódio 62, hoje, né, um episódio mais intimista, né, para falar sobre Nossa Senhora, para falar do testemunho da nossa amiga Laine sobre Nossa Senhora, como Nossa Senhora intercede na vida dela, né, sobre como Nossa Senhora das Graças intercede na vida dela. Então, se você ainda não é consagrado, vale a pena procurar saber como você pode se consagrar, né, como você pode ser mais íntimo de Nossa Senhora, que é a nossa mãe. No mais, até o próximo episódio. Não esqueça, o Santo Pod, toda quinta-feira, 7 horas da noite, mudamos de horário. Até mais.